Eu quero saber se você aí de casa conhece alguém inteligente. Agora nós vamos conhecer um neurocientista que se tornou membro da Intertel, uma sociedade que reúne indivíduos com QI elevado. A gente vai entender o que é essa instituição com o Dr. Fabiano de Abreu Agrela. Ele que está ao vivo com a gente via Skype. Bom dia, doutor. Bem-vindo. Bom dia, Wilker. Tudo bem? Ô, joia, muito prazer em receber o senhor. Eu queria que o senhor explicasse para a gente do que se trata, então, essa associação, do que se trata a Intertel. A Intertel é uma associação de pessoas de alto QI, no caso, com QI acima de 99 de percentil. Eu já sou membro da Mensa já há alguns anos. A Mensa é a mais famosa e a mais antiga, e é acima de 98 de percentil. E sou membro de uma terceira, que é da International aqui, que é acima de 99 de percentil. Ou seja, eu estou numa acima de 97, uma acima de 98 e uma acima de 99 de percentil. Oi, doutor Fabiano, bom dia. Muito bom ter você aqui para falar com a gente sobre esse assunto interessantíssimo. Eu queria que você contasse um pouquinho quando é que a pessoa, né, que tem o QI elevado, como o senhor, percebe isso, quais são os testes, que testes são feitos, e em que momento da sua vida, particularmente, você percebeu isso, que tinha um QI mais elevado do que das pessoas normais como nós? Bom dia, Marina, tudo bem? Eu percebi quando fui convidado a me retirar da escola, ou seja, quase uma expulsão. Mas é engraçado. Foi no ensino médio, o coordenador, ele falou que era de agrado do diretor que eu fosse expulso, mas que ele estava segurando e que ele queria que eu fizesse um teste. Ia depender do resultado do teste e ia mudar a decisão. Eu fiz o teste na época e não tenho acesso ao resultado, ficou lá. Isso eu tinha uns 16, 17 anos. Então eu permaneci na escola, só que aí eu não gostei de ter sido testado e eu mesmo pedi para meus pais me tirar da escola e fui para uma outra mais fácil do que aquela. Era uma escola muito puxada e que tinha como objetivo as universidades públicas, né? Na época tinha muito essa questão de passar para a universidade pública. Mas eu fiz a maioria dos meus testes já após os 30 anos de idade. Isso se deu por causa de um jornalista que na época trabalhava no jornal o Globo. E ele falou: nossa, Fabiano, como é que você consegue criar, né, esses temas, esses conceitos, transformar, criar personagem, né? Alguns saíam no home do Globo.com, que eu enviava muita coisa pro Ego na época. Aí eu falei: não sei, criatividade, surge da minha mente as ideias. Aí ele falou: tu já fez teste de QI e tal? Eu falei: fiz quando eu era mais novo, jovem, mas eu não tenho aqui os números. E aí ele me indicou uma psicóloga que é muito famosa, muito conhecida. Ela na época estava no Rio de Janeiro, hoje está em Florianópolis. E eu fiz o primeiro teste com ela. Ela me encorajou a fazer o teste para a Mensa. Depois fiz o teste para a Mensa. E aí entrei para a Mensa. Aí com a minha insegurança eu falei: não é possível, tem alguma coisa errada. Aí eu fiz um outro teste com uma ex-presidente da Mensa, que foi presidente 4 anos da Mensa. Fui para São Paulo fazer o outro teste. Aí depois fiz um outro teste, já com desvio padrão 24 para Portugal. E depois mais 2 testes. São 5 testes no total que eu fiz, fora das associações, no caso. Haja teste, né? Mas eu quero entender melhor essa história da expulsão da escola. O que o professor, o que incomodava esse diretor aí, que agradava a ele que você fosse expulso lá do colégio? Eu tive 2 fases que eu girei uma fase na minha vida, né? Uma transformação muito grande, porque eu estudei em colégio católico e foi na 4ª série primária. A irmã Miriam, não sei se ela ainda está viva, a irmã Miriam chamou minha mãe para perguntar se eu tinha algum problema, porque eu não falava com ninguém. Ou seja, eu já estava na 4ª série primária sem falar com pessoas desde o CA. Na época tinha um CA. E aí minha mãe veio comentar comigo sobre isso. Olha, fui chamada para a escola porque perguntou por que você não fala com ninguém. Por que você não fala com ninguém, filho? Eu falei: olha, mãe, eu não quero, e eu tenho medo, eu tenho vergonha, e quando me chamam para ir no quadro, eu me mijo. Eu realmente me mijava, desculpe falar essa expressão, mas se me chamasse para ir no quadro escrever alguma coisa, pronto. Situações como, por exemplo,
está acabando a aula e eu tenho que entregar a tarefa. Aquilo me deixava muito nervoso e fazia cócegas no meu estômago e eu poderia me mijar, por exemplo. Ou seja, depois dessa chamada da minha mãe, eu pensei que vou mudar, sozinho. Eu falei, eu tenho que mudar porque isso não vai me fazer bem. Então, na época, meus pais se mudaram e me levaram para uma outra escola onde os alunos eram mais bagunceiros. E foi aí que eu virei a chave. Eu pensei, não, eu tenho que ser comunicativo, eu tenho que vencer meu medo. Estou falando da 5ª série primária já. Eu tenho que vencer meu medo e eu vou vencer meu medo. Né? A única coisa que não tem jeito é a morte. Não vão me matar. Então, vou colocar isso na cabeça. E aí eu usei isso durante muito tempo da minha vida. Hoje eu não preciso mais usar isso. Eu palestro hoje, faço palestras para muitas pessoas. E eu resolvi essa questão. Mas durante muito tempo, eu ainda tenho minha timidez, ainda tenho. Mas durante muito tempo eu usava esse argumento. Só não tem jeito para a morte, se não vão me matar, porque eu não vou passar por essa situação. E outra, não estou preocupado com o que vão pensar de mim. Eu vou fazer o melhor de mim, vou dar o melhor de mim. E se eu errar, nada vai mudar a minha vida em relação à vida em si. Não vão tirar a minha vida. E é o que eu tenho de mais precioso, é a minha vida. E aí eu passei, só que eu virei a chave e me tornei mais rebelde. Eu lembro que tinha um menino na 5ª série, 6ª série, chamado André. Ele era muito alto. E ele tinha mania de bater nas pessoas, por isso, porque ele era mais alto. Não pela idade dele, era a estatura mesmo, né? Mas eu nunca tive porte físico muito magro, não. Eu sempre fui mais parrudinho, né? Minha família é portuguesa, eles são mais parrudinhos. Então, ele implicava com todos os alunos, até um dia que eu tinha muito medo. Eu era uma criança com muito medo, muita vergonha. Até um dia que eu avancei em cima dele. E aí eu pedi para minha mãe me colocar nas artes marciais. E nas artes marciais, onde eu fiz a minha vida inteira, eu pratiquei várias artes marciais, finalizei há pouco tempo, inclusive, antes de vir para Portugal. As artes marciais me ajudaram, não só ensinando que você não tem que atacar, que você só precisa se defender, e também com essa interação e esse autoconhecimento de saber a sua capacidade e perder o medo. Então, a arte marcial foi muito importante na minha vida. Doutor Fabiano, e isso é algo comum das pessoas com QI elevado, né? Essa característica, né? Mais retraída, mais timidez, mais fechada, sem conversar com muitas pessoas. Isso é algo comum entre as pessoas com QI mais elevado e essa característica já vem ali desde a infância, como aconteceu com você, normalmente? Algumas características, elas são similares, mas isso depende muito da educação. Meus pais, por exemplo, eles nunca avaliaram essa questão, nunca pensaram nas possibilidades. Eu sempre tive muita liberdade. Eles nunca me perguntaram nota, qual a nota que você tirou na prova, nada disso. Eu, até a minha 4ª série primária, eu só tirava nota muito alta. Depois que eu virei a chave e me tornei um bagunceiro, as minhas notas caíram. Então eu fazia o suficiente para tirar nota na média. Eu pegava, não estudava, eu não tinha interesse dentro de sala de aula, mas um dia antes da prova eu dava uma lida, fazia a prova e conseguia tirar a nota ali na média. Eu estudei em escolas puxadas, que as médias eram, na época o Pio XII chegou a ser média 8, depois o Colégio Baense era média 7,22, então eram médias altas e eu estudava o suficiente para tirar a nota da média. Ou seja, eu não buscava ser o melhor. Agora, essa questão da timidez, eu conheço crianças com superdotação que não são tímidas, pelo contrário. Até porque elas sabem da própria capacidade. Então, é a inteligência emocional. Quando você sabe da sua capacidade, sabe do seu conhecimento, tem segurança de si mesmo, você acaba tendo coragem de falar com outras pessoas. Eu me aprofundei em estudos de inteligência, porque aquela pergunta inicial, a pessoa sabe que é inteligente? Uma coisa é você saber que é inteligente, outra coisa é você pensar que é inteligente, outra coisa é você ter a capacidade de ter discernimento, de ter coerência sobre a sua inteligência. Então, é diferente você pensar assim, eu sou inteligente. Você é um mero achismo, é um narcisismo, ou você realmente é inteligente? Até porque o inteligente, ele tende a ser humilde. Porque a personalidade de pessoas inteligentes é uma personalidade curiosa.
ele quer sempre estar aprendendo. Então, quando eu era pequeno, se eu sabia que era inteligente, olha, eu sabia que eu tinha muito conhecimento. E os meus colegas me chamavam de estranho. Eu sempre tive isso, mas ao longo da vida. Nunca sofri bullying, até porque eu sempre me posicionei, mas eu ouvia muito isso. Por exemplo, quando eu era criança, meus amigos pegando o Cavaleiro dos Zodíacos, aqueles bonecos na época, era muito famoso, eu tenho 40 anos, de repente quem for da época vai lembrar, e me chamavam para brincar, ou então de comandos em ação. E às vezes eu estava olhando ali, um dia eu estava olhando para o Beija-Flor, e eles brincando, olhando para o Beija-Flor, e me perguntavam, mas por que você está parado aí olhando? Eu falei, tá vendo como é que ele fica parado no ar? Eu já sei porque ele fica parado no ar. É o tamanho da asa e a movimentação. Ele bate como se fosse em 8. Então, por isso que ele pega... E aí, o meu amigo na falou, não, tu é um cara estranho, tu é uma pessoa estranha, sei lá o termo que ele usou na época. Mas essa curiosidade que eu tinha em relação a essas questões, e não tinha essa vontade de brincar, não gostava de coisas repetitivas, banais, isso até hoje. Não gosto de coisas fúteis, não gosto de coisas que não me tragam conhecimento. A maior dificuldade, às vezes, em interagir com outras pessoas é se a outra pessoa não te trouxer conhecimento. A gente não quer que a outra pessoa seja inteligente, a gente quer que a outra pessoa tenha conhecimento. Até porque inteligência na sociedade, no comboio social que nós vivemos, é o conhecimento. Não importa o tamanho do seu QI. O que importa é a quantidade de conhecimento que você tem para saber o que falar, como falar e, se não souber, saber escutar. Com certeza. Fabiano, para a gente encerrar, queria que você respondesse rapidamente sobre a questão do preconceito. Existe algum tipo de preconceito que a pessoa sofre por causa da inteligência? E quais são os principais sinais ali, os primeiros sinais que a criança dá de que tem ali um QI elevado que os pais precisam se atentar? Não vejo preconceito. Se tiver casos de bullying, tem que dizer para a criança que isso aí não é uma questão dela, é uma questão do outro que não aceita quem ela é. A inteligência não é ruim, o alto QI não é ruim. Você vê matérias há problemas de crianças superdotadas, eles tentam negativar, não sei, colocar isso de forma pejorativa. Pelo contrário, tem vários estudos, eu tenho mais de 40 estudos publicados sobre inteligência, porque depois dos resultados dos meus testes de QI, como eu tenho diversos resultados, né, mas os resultados com uma pontuação muito, muito alta, que o próprio psicólogo falou, nossa, tudo bem, você tem superdotação, mas é muito alto o número, né? Já foge do padrão, ou seja, é como se a minha escala não é de superdotado, eu entro na numeração de gênio, que é acima de superdotado, e por ser tão alto assim, eu fiquei, não é possível, tem alguma coisa errada. De repente, uma superdotação para mim pode ser pelo meu comportamento, pelos meus pensamentos. Mas chegar a esse ponto, dessa pontuação, por isso que eu fiz muito teste. A minha insegurança fez eu fazer outros testes. E todos eles confirmaram, eu tenho todos eles aqui registrados, apostilados, todos eles confirmaram essa pontuação que não é na escala de superdotação, é a escala de gênio. E aí eu comecei a estudar muito sobre isso, por isso que eu me tornei um neurocientista. Eu já tinha algumas formações, tenho de jornalista, mas tinha de análise, tinha história, biologia, fui fazendo, porque eu queria entender o comportamento do cérebro humano, e aí eu cheguei na neurociência até completar o meu doutorado, o meu pós-doc, e penso em fazer outro doutorado, vai ser meu terceiro doutorado em neurociência, para eu poder estar ativo ali no meio. Então, eu não vejo problema em ter alto QI, muito pelo contrário, o alto QI nada mais é do que os neurônios mais bem desenvolvidos, isso faz parte da evolução. A tendência, se não houvesse a internet, se não houvesse os problemas que nós estamos tendo agora, esse avanço da tecnologia, as pessoas no futuro teriam um QI maior. Só que o QI está diminuindo por causa da internet. A televisão já começou a fazer isso em 1970, mas em grau menor. A internet acentuou isso de uma maneira e a rede social de uma maneira muito drástica. O QI vem diminuindo, é comprovado. Um estudo norueguês comprova isso. Certo, inclusive, Fabiano. eu tenho um estudo publicado em 2018 que comprova isso também. Desculpe o tempo que eu fiquei falando. Pois é, o assunto é muito interessante, rende bastante, né? Mas infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Quero agradecer, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por trazer informações tão importantes, tá bom? Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Até a próxima, obrigado.